E a política brasileira continua pegando fogo. Apesar de quem vai analisar como relator o processo em que questiona as falas do Flávio Dino em relação às urnas eletrônicas que foram postadas no Twitter ser o Cássio Nunes, indicado pelo Bolsonaro, quem ficou a par de manter ou não a liminar foi o ministro Barroso. Lembra aquele que proferiu aquela frase, perdeu o mané, depois das eleições? Pois é, ele mesmo que vai se manifestar, ou manifestou-se já, sobre a possibilidade do Dino ter que prestar esclarecimento sobre os ataques às urnas. E qual foi o resultado? A gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre uma ação que é movida contra Carla Zambelli, que pode deixá-la inelegível. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso, vamos falar de militares, enfim. Tem muita coisa importante aqui nesse editorial, vou tentar ser mais rápido para alcançar mais matérias para vocês. Bora lá? Não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, dar o like, assim o YouTube manda para mais pessoas, o Facebook manda para mais pessoas, dá essa força aí pra gente. Combinado? Bora começar? Tá preparado? Então vem comigo que tem muita matéria para vocês. Vamos começar com a matéria do Metrópolis. Pois é. O Barroso, para surpresa de ninguém, negou a ação de bolsonaristas para Dino se explicar sobre urnas. Luiz Roberto Barroso negou o pedido de bolsonaristas para Flávio Dino se explicar no STF sobre críticas a antigas urnas eletrônicas. O ministro Barroso negou o pedido que foi feito pelo ministro da Justiça, ao ministro da Justiça Flávio Dino, explicar críticas antigas sobre as urnas eletrônicas. Na decisão, o Barroso disse que não é competência do STF pedir explicação de uma fala que é um crime de natureza civil e que não há, na petição inicial, protocolada pelos deputados na última segunda, dia 10/7, qualquer menção de dúvida sobre as falas do Dino. O pedido de explicação em juízo acha-se instrumentalmente vinculado à necessidade de esclarecer situações, frases ou expressões, escritas ou verbais, caracterizadas por sua dubiedade, equivocidade ou ambiguidade, diz Barroso na decisão que foi enviada para manifestação da Procuradoria-Geral da República, ou seja, ele mandou para a Procuradoria-Geral da República. O Barroso só analisou a liminar, tá? Ou seja, se ele já ia dar a determinação liminar para o Dino se explicar ou não. Falou que não, que tem dúvidas se realmente Dino atacou ou não as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral. Os twitters postados são nítidos e claros quanto às falas proferidas pelo ministro da Justiça. São nítidas. Então, assim, a gente vê que hoje a decisão vem de acordo com a cara do sujeito, não com o que ele fez, mas com quem fez. Infelizmente, tem muitas críticas de vários juristas nesse sentido. Bora falar de Carla Zambelli? Matéria da Jovem Pan para vocês. Ministro do TSE envia para São Paulo ação contra Zambelli. O ministro Benedito Gonçalves do Tribunal Superior Eleitoral enviou para a Justiça Eleitoral de São Paulo uma ação contra a deputada Carla Zambelli. As acusações são de abuso de poder político indevido dos meios de comunicação por publicações supostamente falsas sobre o processo eleitoral e a atuação da Justiça Eleitoral durante as eleições de 2022. O processo foi movido por Sâmia Bonfim. E realmente, a Carla Zambelli espalhou fake news pesadas, como do tipo que Lula era vinculado a ditaduras, como Daniel Ortega e Maduro. Pois é, isso é fake news, foi até multada por causa disso. Aí, o juízo de valor é seu. Você acha que é fake news ou não? Agora, na gestão do Lula, vendo que você vê. Também, Carla Zambelli falou um absurdo, que o governo Lula é favorável ao aborto. Tudo bem, o ministro dos Direitos Humanos do Lula ter manifestado favoravelmente ao aborto, tudo bem a ministra da Saúde ter retirado o Brasil de um pacto onde os médicos deveriam fazer denúncias ao aborto, tudo bem a ministra da Saúde falar que deve-se avançar na pauta do aborto, tudo bem, mas é fake news o que a Zambelli fez. E a Sâmia Bonfim apresentou esse pedido contra ela. Só que aqui tem um porém. No despacho do Benedito Gonçalves,
Lembra aquele caso do missão dada, missão cumprida? Ele ficou famoso por causa dessa frase, vinculou em todos os jornais. Lembra disso? Pois é aquele ministro do TSE. Ele mandou para o estado de São Paulo, porque no caso o TSE só ficaria vinculado às questões e decisões relativas aos presidenciáveis. Mas ele deixou uma brecha em aberto. Olha, Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Caso você queira pegar as provas que nós usamos contra Jair Messias Bolsonaro, é só pedir que nós te enviamos. Ou seja, ele deu aqui na decisão dele a possibilidade de haver essa compartilhamento de provas entre o processo do TSE, que analisou a inelegibilidade eleitoral do presidente Jair Bolsonaro, e da Carla Zambelli. Aí você já imagina qual vai ser o resultado final. Vamos falar de CPMI? Olha só, há muito tempo eu venho falando para vocês qualidade versus quantidade. Ciro Gomes é quantidade. Cid Gomes é quantidade, perdão. De todas as sessões que aconteceram, Cid Gomes faltou 6 das 8 sessões da CPMI de 8 de janeiro. E, detalhe, ele é vice-presidente. Ele sequer está comparecendo. E assim, é uma marca característica deles. É uma marca característica da esquerda. Tem muita gente lá dentro. Mas a oposição está conseguindo aprovar muitas coisas. Porque eles não vão, eles faltam, eles não leem. Qualidade versus quantidade. A gente já falou sobre isso, eu já expliquei isso para vocês. Bora falar de militares? Governo acelera a proposta para barrar militares e policiais federais na política. O Planalto deve apresentar uma PEC para obrigar integrantes das forças a se afastarem das funções para concorrer a cargos políticos. Ou seja, há tempos que o governo Lula vem argumentando que tem interesse de afastar os militares e policiais federais da política. O intuito, eles não precisam nem mentir mais. A própria matéria diz: em uma ofensiva para despolitizar corporações com forte influência do bolsonarismo, ou seja, queremos tirar a influência do bolsonarismo, o governo discute acelerar a apresentação de uma proposta de emenda à Constituição que obriga militares a desligarem das Forças Armadas ou migrarem para a reserva, caso pretendam disputar eleições ou assumir ministérios. Eu falei para vocês já que o diretor da Polícia Federal já emitiu uma circular impedindo que policiais federais, ou dizendo que policiais federais que quiserem se concorrer a eleições serão despedidos. Isso é ilegal, isso é inconstitucional. A Constituição, ela é nítida ao te dar o direito de pleito universal, ou seja, o sufrágio universal é garantia sua. Você pode votar e ser votado, e os requisitos estão previstos na Carta Constitucional. E qualquer coisa que venha contrário a isso é inconstitucional. E um projeto de lei nesse sentido, e uma PEC para mudar a Constituição nesse sentido, ainda assim ela é eivada do vício derivatório. O que é o vício derivatório? Tem cláusulas na Constituição que são consideradas cláusulas pétreas, tá? E dentre elas está ali o voto universal, secreto, para todos. E aí, o intuito do governo aqui não é a obtenção de uma vantagem pública, ou seja, para os brasileiros. É uma vantagem pessoal do seu partido. Tirar aqueles que fazem parte da oposição. Ou seja, militares tendem a ser bolsonaristas. É o que a matéria fala. E aí, meu amigo, isso é típico de um regime ditatorial. Não é típico de um regime democrático de forma alguma. Tirar o poder do sufrágio universal é inconstitucional, mesmo que se tenha uma PEC, porque ele viola cláusulas pétreas. O que são cláusulas pétreas? Aquelas que não podem ser modificadas. Artigo 64, parágrafo 4º da Constituição, salvo engano. E o voto está lá. O direito de votar e ser votado. Então, isso é absurdo, isso é abusivo e é mais um sistema ditatorial que se implanta aí.
E já que a gente está falando de militar, sistema ditatorial, bora falar sobre isso. Outra questão, a vontade do povo tem que ser respeitada por quem foi eleito. A grande maioria da nação brasileira apoia a decisão de termos escolas cívico-militares. Seja, até quem votou no Lula gosta desse tipo de instituição, porque é séria, idônea, não militante. E aí Lula quer acabar com isso. Ratinho Júnior já se manifestou, Zema já se manifestou, Mato Grosso já se manifestou, Santa Catarina já se manifestou, o Ibanez se manifestou e Tarcísio de Freitas também já mandou a real pro Lula agora. Peraí, Lula, tá achando o quê? Fui aluno do colégio militar e sei da importância de um ensino de qualidade e como é preciso que a escola transmita valores corretos para os nossos jovens. O governo de São Paulo vai editar um decreto para regulamentar o seu próprio programa de escolas cívicos militares e ampliar a unidade de ensino com este formato em todo o estado. Toma, governo federal, você não manda nos estados. Então, até onde eu sei, a Constituição tratou de criar o Pacto Federativo, dando aos estados a sua autonomia. Tá bom, soberania é do Brasil, mas a autonomia é de cada um dos entes federados. Então, União cuida do que é da União, Estado cuida do que é do Estado e daí vai. Bora lá, meu amigo. Se você gosta da política externa do Lula, saiba que o Brasil e a Venezuela montaram agora e já tornaram pública uma agenda bilateral para avançar em relações comerciais. Os ministros das Relações Exteriores do Brasil e da Venezuela, Mauro Vieira e Ivan Gil, respectivamente, revisaram a agenda de trabalho bilateral, visando avançar nas relações entre os dois países, retomada em janeiro, após 4 anos do Bolsonaro ter impedido o Maduro, que deu um calote no Brasil, de sequer pisar aqui. E agora querem afagar. Foram 6 bilhões, eu sei que cifras são bilionárias, que o governo Maduro não pagou ao Brasil. Sabe aquela pessoa que vai para o hospital e não tem dinheiro lá para bancar uma maca, para bancar um medicamento? Pois é, 6 bilhões foi para Maduro. E adivinha qual governo? Pois é, no mesmo que aí está. Então, e se você ainda falar isso, é fake news. Se você for candidato, você é multado e pode se tornar inelegível. Pois é, democracia relativa do Brasil. Bora falar de Zema. Perdão, pessoal, eu tô meio gripado. Vocês sabem que eu vou errar um pouquinho. Vamos falar de Zema aqui no estado de Minas. Pesquisa de EnelQuest. Zema é o terceiro líder mais confiável pelo mercado para se tornar presidente da República. Mas aqui eu não tô nem aqui para falar de Zema nem de Tarcísio. Presta atenção, porque essa informação aqui é em primeira mão e você vai ficar ligadinho. Tarcísio é o mais cotado. Adivinha por quê? Porque o cara tem uma gestão eficiente e olha só, eu defendo muito o Tarcísio, apesar de ter críticas por ele ter apoiado a reforma tributária, se bem que até o Valdemar da Costa Neto está defendendo agora quem apoiou a reforma tributária, mas eu tenho críticas, tá? Eu sou mais técnico, eu sou tributarista. Então eu acho que ele errou. Mas não é o fato dele ter errado que eu acho que ele é um traidor ou uma pessoa ruim. Eu gosto do cara. E acho que o cara é técnico pra caramba. E ele ainda é o mais cotado para sucessão presidencial de Bolsonaro. Quer muita gente goste, quer não goste. Zema é o terceiro, a gente já sabia disso. E aí, a surpresa dessa matéria, que foi aqui da Genial Quest, tá no segundo colocado. Não é Michele Bolsonaro. Sei que você pensou, né? Eduardo Bolsonaro também não. Flávio Bolsonaro? Não, não é. Quem? Boulos, Haddad? Ah, não brinca. Na verdade, o segundo colocado é o Campos Neto. Pois é, vem surgindo um nome aqui, ao arrepio desse espectro político, que vem começando a dar medo na esquerda. Campos Neto, pela sua atuação e pelo mérito de ter feito o dever de casa e ter controlado a inflação no Brasil. E é lógico que a esquerda quer tomar esse mérito para si e ataca o próprio Campos Neto. É um modus operandi.
É o modus operandi dele. Tá tudo bem, faz parte do jogo político. Mas o que vocês precisam entender? Vem surgindo mais um espectro. Ou seja, tem nome demais da direita que poderiam, com toda certeza, herdar o dito espólio do Bolsonaro. Ou seja, Bolsonaro está na UTI, não morreu ainda, não tem espólio para dividir, são palavras do Bolsonaro. Mas na hora que tiver que dividir esse espólio, o que não vai faltar é nome competente. A gente tem Tarcísio, a gente tem Zema, a gente tem Campos Neto agora, a gente tem a Michele, que vai se tornar inelegível pelo andar da carruagem, pelo que a gente viu, mas eles têm que deixar gente demais, muita gente inelegível. Então, você consegue entender aqui a diferença? Seja quem for, qualquer um desses nomes que eu falei, se não for, vai surgir um outro. E o dedo do Bolsonaro apontado para essa pessoa vai dar a força do antipetismo. Então Lula teria que fazer milagre ou narrativa para se manter no poder. Então, muita coisa pode acontecer. Vamos lá. Matéria do Estado de Minas. Grupo de WhatsApp do PT tem bate-boca e acusação de transfobia dentro do grupo do PT, tá? Um deputado racha que o PT deve lançar candidato em Belo Horizonte. Já estamos articulando isso. Essa história de Duda vai fazer com que o PT desapareça. Vamos explicar isso aqui para vocês. Eu estou falando do Matheus Teixeira, Daniele Brant e Guilherme Seto, que fizeram essa matéria aqui, e eu vou explicar. Parlamentares e dirigentes do PT se envolveram em uma discussão acalorada no grupo de WhatsApp do Diretório Nacional da sigla. Vice-presidente nacional do PT, Washington Quaquá, chegou a ser acusado de defender uma posição transfóbica. Ele negou e reclamou da adjetivação. Entenda, no estado de Minas, programa-se já as eleições para a prefeitura de BH. Dois grandes nomes surgiram de BH e hoje representam a Câmara dos Deputados. Grande, eu digo em número de votação. Um deles, o maior de todos do Brasil, Nicolas Ferreira. A outra, a Duda Salabert, que representa a esquerda. Pois bem, a grande questão é que a Duda Salabert quer ser o nome para a prefeitura de Belo Horizonte. Enquanto que Nicolas Ferreira é um outro cotado para estar nesse cargo também. O Quaquá, que é o presidente do PT, falou que a Duda Salabert vai ser triturada. E aí acusaram-no de transfobia. Ou seja, é o feitiço virando contra o feiticeiro, né? O PT conhecendo o seu próprio discurso. Não vejo como transfobia, não. É uma questão de estratégia política, onde teve essa briga dentro do PT. Mas enfim, vamos ver o que vai dar. Eu só quero saber a sua opinião. O que me vale aqui não é essas ideias, o que me vale aqui é a opinião do povo, de você que me assiste, do meu caro ouvinte. Responde para mim. Imagine que o Brasil inteiro fosse Belo Horizonte agora. E aí, Nicolas Ferreira ou Duda Salabert? Coloca no comentário, eu já sei o resultado. Mas eu vou atiçar isso aqui. Coloca aí. Bora lá. Não é só no PT que tem treta não, tá? Lá no PL do Bolsonaro, do Valdemar da Costa Neto, também teve arranca-rabo por causa da reforma tributária. Teve briga feia, teve dedo na cara, teve coisa apertada ali. Mas o Valdemar da Costa Neto, ele viu que ele só vai perder nesse racha. E aí ele tenta contornar essa crise e defende quem votou na reforma tributária, que teve pontos da reforma que eram questionáveis, então ele entende e abriu, inclusive, lá no Senado para quem quiser votar a favor da reforma tributária. O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, divulgou uma carta à bancada na qual tenta contornar a crise interna que eclodiu desde a votação da reforma tributária. No documento, ele afirma ter orgulho dos parlamentares e reforçou que o partido é oposição ao atual governo, mas pediu respeito a posições divergentes. Ou seja, quem quiser votar a favor do Lula, vote. Aí, convencer o Valdemar é fácil. Valdemar é centrão. Convencer o eleitor
que votou para ver o cara fazer oposição ao Lula, aí são outros 500. Daqui 4 anos esse pessoal vai ter que conversar de novo. E aqui, vocês sabem que eu faço um trabalho aqui. Nem sei o que eu faço aqui, se é opinião, se é palpite, se é jornalismo. Eu venho cá e converso fiado com vocês. Vamos dizer assim. Mas eu sou independente, isso vocês têm certeza. Porque eu critico um lado, eu critico o outro, eu elogio um lado, eu elogio o outro. Eu dou minha opinião, meu ponto de vista. E aí, tem hora que deve dar vergonha em alguns eleitores, inclusive do próprio PL, que querem representantes de direita. Vereadora propõe criação do dia de Batman, do dia do Batman em Florianópolis. De acordo com o projeto, a data teria como foco assegurar a publicidade, assegurar a segurança pública da cidade, além de homenagear o personagem dos quadrinhos, o Batman. Olha que coisa maravilhosa. Isso muda a vida de qualquer cidadão. O projeto de lei apresentado pela vereadora, tem que falar o nome, Mariane Matos, do PL de Florianópolis, propõe que a capital inclua no calendário o dia do Batman. Segundo ela, a DC Comics comemora no dia 17 de setembro o dia do Batman. Então, temos que comemorar em Florianópolis também o dia do Batman. É para isso que você paga os seus políticos. Olha que coisa maravilhosa. Acabou o problema. Segurança pública no Brasil agora está resolvida. Vamos pegar esse projeto de Santa Catarina, do dia do Batman, e vamos colocar para o Brasil inteiro. Quem sabe assim você veste a roupa do Batman, olha que bonito que você vai ficar. Vai para a rua, desarmado, porque o ministro da Justiça arranca a arma do cidadão de bem, mas o bandido continua armado porque a arma dele é ilegal. Aí você veste uma roupa de palhaço e vai para a rua tentar enfrentar bandido. É lógico que o projeto não diz isso, tá? Então não me entendam mal. Mas pô. Tanta coisa importante que a gente tem. É tão decepcionante ver a atuação de tantos políticos brasileiros, a falta de seriedade. Vocês estão de brincadeira. Aí não tem como não ficar revoltado em alguns pontos. Para. Aí não. Dia do Batman. Coloca dia. Eu sou fã do Snoopy. Coloca dia do Snoopy. Coloca lá o dia do Snoopy também. Sou fã do Doug, do Pernalonga. Coloca, vamos homenagear todos. O Super-Homem. Pô, tá de brincadeira, né? Para. Estado de Minas. Vamos mais uma vez. Pesquisa Genial Quest. 53% dos brasileiros acreditam que a economia vai melhorar com o Lula. Então, vamos lá. A terceira rodada de pesquisa Genial Quest, o que pensa o mercado financeiro, divulgada nesta quarta-feira, mostrou algumas percepções da população em relação ao mercado financeiro. Uma delas é a avaliação positiva do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Subiu de 26% para 65%, olha isso, em 2 meses. Outros 24% consideram regular e 11% negativo. Eu estou nos 11%. Agora, o seu ponto de vista, eu não sei. Eu estou nos 11%. Coloca no comentário. Você está dentro dos 65%, que acha que ele é ótimo. 24%, regular. Ou 11%, não. Peraí, o cara só quer mais imposto, só quer arrancar imposto do brasileiro. Essa é a minha visão. Vamos lá. Eu ia colocar um vídeo, dá ainda. O vídeo vai ficar um pouco mais extenso, apesar da voz rouca, apesar da gripe, mas tá tudo bem. Rolou um barraco lá em Brasília, tá? Como sempre, né? O difícil é não ter barraco. Essa matéria do Antagonista, o deputado General Girão pediu a atuação da Polícia Legislativa contra a Sâmia Bonfim na CPI do MST. Algumas parlamentares que estão atuando dentro da CPI do MST, elas estão fazendo o papel de criar obstrução, impedindo a fala de outros parlamentares. Essa é a acusação do General Girão. E aí, é lógico, eu vou colocar aqui para você assistir comigo e a gente volta que as matérias não acabaram ainda não. Esse é o típico caso que a Polícia Legislativa tem que ser chamada. Nós não temos a Polícia Legislativa aqui. Se ela estiver aqui agora, ela tinha que ser usada por Vossa Excelência para retirar de dentro da sala a deputada que está ofendendo o Código de Ética. Deputada Sâmia, ele está falando, deputada Sâmia. A senhora quer... Qual é o seu objetivo, deputada? A senhora quer que eu encerre a sessão, é isso?
Qual é o seu objetivo, deputada? Respeite os deputados. A senhora faça o que a senhora quiser, mas aqui a senhora respeite. Respeite. A senhora já falou. Essa denúncia da senhora será destacada. Ok. Agora fique em silêncio e respeite o deputado falar. Com a palavra, deputado General Girão. A Sâmia, ela acusou de machismo, ou seja, as falas deles foram machistas, porque ela está interferindo só porque ela é mulher. E falou que vai, inclusive, representar o Coronel Zucco e o General Girão dentro do Conselho de Ética também, porque eles foram machistas. Inclusive, ela chamou o General Girão de golpista e falou que ele é investigado no STF porque incentivou os atos antidemocráticos, enfim. Baixaria total é o que a gente vê hoje, infelizmente, dentro do Congresso Nacional. Vamos falar agora de bandido? Pois é, mas não é da política, não. É outro tipo. Bora falar sobre isso? Olha só, matéria do Estadão. Bandido ostentação. Chefe do PCC, acusado de lavar R$ 1 bilhão, é preso em Praia de Pernambuco. A polícia prendeu nessa terça-feira Odair Lopes Mazzi Júnior, o Dezinho, líder do primeiro comando da capital, um dos chefes da chamada Sintonia Final, o grupo que controla ações da facção criminosa, indicado por Mário Williams Werba Camacho, o Marcola. Denzinho foi apontado na Operação Sharks como responsável pela lavagem de 1 bilhão enviados pelo grupo para El Paraguai. Tudo bem. Vou contar os dias para eu voltar aqui e dar a notícia de que ele foi solto e os bens foram devolvidos, tá? Então, eu só tô me preparando aqui, porque depois fica meio fora de contexto, se eu já só venho aqui e falo, ó, soltaram o Denzinho, aí você não sabe do que é. Eu tô avisando hoje, ou hoje mais tarde, ou amanhã, por esses dias, eu venho aqui explicar para vocês que o Denzinho foi solto e que os bens foram devolvidos, né? A possibilidade é grande. Espero que não aconteça, mas pode acontecer. Vamos lá. Tem mais uma matéria. Vamos. Tá ficando longo, mas a gente vai de mais matéria. João Amoedo não sabe o que quer da vida. Não sabe se é petista ou se é da direita. Ele não sabe o que quer. Depois que saiu do Partido Novo, acusa o Novo, que o Novo se vendeu, que o Novo se perdeu, fala que o Lula é uma maravilha, depois o Lula é ruim. Pois é, eu tô gostando de acompanhar as pautas dele, tô achando interessante, porque ora ele é pró-Lula, ora ele é anti-Lula. É interessante. Olha só o que ele escreveu agora. Em Portugal, o governo liderado pelo Partido Socialista irá privatizar a TAP, Companhia Aérea Estatal. No Brasil, o governo Lula negocia a entrega dos Correios e da Caixa Econômica Federal para o Centrão, nos lembrando mais uma vez para quem as estatais são estratégicas para o próprio governo. Olha só, deixa eu explicar uma coisa. O Amoedo, capaz que ele viu demais o que acontece lá em Portugal, vendo um partido socialista tentando privatizar uma empresa e achou que aqui no Brasil ia dar a mesma coisa com o Lula. Jogou bola fora, hein? Achou que aqui defendeu a campanha do Lula, assinou cartinha pró-democracia e nem ficou vermelho quando o Lula fala que a democracia é relativa. Poxa, mas eu tô gostando. Pelo menos ele é um cara que votou no Lula e critica o Lula. Tem hora que elogia, mas tem hora que critica. Eu tô gostando de ver o Amoedo aqui. Tá? Eu tô gostando de ver porque ele tá meio indeciso. E por falar em crítica, Lula tá ainda criticando o agro, fala que é fascista, e daí vai, e daí vem. Mas, cara, Folha de São Paulo. O agro eleva PIB, renda e população. E desigualdade cai onde o setor avança mais. Eu vi uma matéria falando do Mato Grosso. Já foi em Mato Grosso? Água Boa, Cocalinho, aquela região ali, Barra do Garças. Meu amigo, aquilo está se tornando uma potência. São cidades que dá gosto de ver, dá prazer em olhar o Mato Grosso. Dá prazer. Por quê? Porque lá
O agro está fazendo uma revolução. E aí você vai me perguntar, por que que você, doutor Sandro, é liberal? Eu te explico por que que eu sou liberal na economia. Porque não adianta nada você querer igualdade na pobreza. Quando o dinheiro flui, a região é rica, todo mundo se beneficia com isso. E tem que ser muito burro, muito trouxa para acreditar o contrário. Para acreditar que lá em Cuba o comunismo dá certo, lá na Venezuela deu resultado, na Nicarágua tá indo bem. Não, meu irmão. Não. Lá no Mato Grosso é um exemplo aqui dentro. Goiás, vai lá. Que você vê que esses setores estão movimentando dinheiro. Já pisou em Rio Verde, meu irmão? Já foi lá? Não. Te recomendo, vai lá. Já tá aí? Não. Vai lá. Vai lá. Campo Grande, ali no Mato Grosso do Sul, as cidades do entorno, você já foi? Não. Vai. Você vai ver o quanto lá as pessoas tiveram uma melhora na sua qualidade de vida. Presta atenção. Eles usam esse discurso da igualdade só para te enganar, só para te fazer de trouxa. Porque no final das contas, hoje, um pobre hoje vive 10 vezes melhor do que um rei africano. Você já deve ter ouvido essa frase clichê. Mas é verdade, ela é real. Hoje, através do capitalismo, através do livre mercado, o pobre consegue ter uma casinha, consegue ter um carrinho mais ou menos. Quando o Estado atrapalha, é mais difícil. Então, se você tem uma economia liberal, onde o agro é pulsante, onde o mercado funciona, meu irmão, é aqui que o negócio funciona. É aqui que a coisa dá certo. É aqui que quando o fazendeiro precisa de contratar, ele chama um monte de gente e pela falta de mão de obra, o salário cresce. Lei da oferta e da procura, leia. Você vai ver a diferença. Aí você não vai ter a pachorra de ser trouxa o suficiente de falar que o agro é fascista e acreditar na narrativa de um ou outro aí que fala essas besteiras só pra se dar bem nas suas costas. Você sabe do que eu estou falando, tá certo? Desculpa, esse vídeo passou do tamanho, eu sei que ficou grande, mas o bate-papo foi bom, foi importante. Então, compartilha para mais pessoas, manda para mais pessoas. É sempre importante estar com vocês discutindo. E eu acredito, por mais assim que eu fale besteira aqui, por mais que às vezes eu erro nas minhas ponderações, que esteja com a voz rouca, que esteja meio gripado, que às vezes dê um bug aqui, porque eu não paro para editar, eu não faço nada disso, eu sei que tem muita coisa relevante que a gente conversa aqui. Eu sei que esse diálogo são verdadeiros momentos de amadurecimento, tanto para você quanto para mim. A gente cresce, a gente discute, e é como eu disse, é para você não mudar a sua opinião, para você saber que você não está sozinho. Se você pensa como eu, se você coloca o seu comentário, porque eu sei que eu não tô e você não tá, isso é bonito na sociedade, tá bom? Obrigado por tudo, grande abraço, e a gente volta daqui a pouquinho, viu? 7 horas da noite tem mais editorial para vocês. Grande abraço.